CBN Perspectiva Empresarial, voltamos com o Rodrigo Vensky nessa segunda-feira para falar de algo importantíssimo. Já eu vou mencionar, mas antes, bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Manuel, bom dia, Marquinho, bom dia a todos os ouvintes, tudo bem? Você tem que controlar o teu fluxo dentro de casa ali nas tuas atividades do dia a dia, mas também na empresa, o controle do fluxo de caixa. Vamos falar sobre a importância disso, o que a gente pode trazer desse início já, Rodrigo? Olha, acho que a primeira afirmação que dá para fazer, Manuel, é meio bombástica, dizer que a empresa só quebra por caixa, porque o resto, né, você pode ter problema no produto, você pode ter problema de RH, você pode ter problema tributário. Se você tiver caixa, mesmo que ainda esteja no prejuízo, por incrível que pareça, né, você consegue manter a empresa. Ou seja, quando você tem caixa, você tem fluxo constante entrando na empresa, a empresa tem sobrevida. E você consegue corrigir, inclusive, problemas que você tenha. Então, controlar o fluxo de caixa, para mim, talvez seja a prioridade número 1 de todo gestor. Por que as empresas têm que manter esse fluxo de caixa nas organizações? E o que ele consiste em si? O que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa, assim, grosso modo, é a diferença entre a entrada e a saída e o controle que você tem daquilo. Ou seja, o fluxo de caixa pode ser positivo quando você tem mais entradas do que saídas, ou negativo se tiver mais saídas do que entradas. E aí eu falei agora há pouco, né, que a empresa pode estar no prejuízo e sobreviver. Por que isso é possível? Porque o investimento é um fluxo de caixa negativo. Então, eventualmente, você investir em maquinário, investir em uma nova unidade, no fluxo de caixa, aquilo vai aparecer negativo para você. Então, a empresa pode rodar 1, 2 anos no negativo, só que você está construindo uma nova unidade fabril, você está construindo uma nova forma de entregar o teu produto, e aquilo vai te gerar outra receita. Então, enquanto você tiver condições de gerar positivamente a empresa, por isso que eu falei que é possível a empresa, dando prejuízo, continuar. Então, o fluxo de caixa, ele serve para você avaliar para onde está indo o dinheiro, né? Então, você tem possibilidade de reforçar as receitas para dar um fluxo de caixa positivo, e você tem a possibilidade de cortar despesas para tentar diminuir a sangria dentro da empresa. São essas duas formas, basicamente, de você... Muitas vezes, Emanuel, por incrível que pareça, cortar despesa não é a única solução e talvez não seja nem a melhor solução. Depende de cada atividade. Tem atividades que têm um markup muito maior, tem outras que têm um markup muito menor. O que é isso? Quando a lucratividade da empresa dentro do produto dela é menor, ou seja, eu tenho um produto que a margem é curta, com certeza o corte daquela despesa item a item é muito mais importante do que uma empresa que tem um markup alto. Por quê? Porque se a empresa tem um markup alto e ela consegue aumentar o fluxo de vendas, mesmo que ela tenha sangrias no caixa de despesas pequenas, aquilo não aparece de forma tão importante. É óbvio, para todo mundo, o corte, como você fala, né? Despesas, né, numa empresa é igual unha. Você corta sempre, né? Isso é fato. Mas para a empresa que tem a margem mais curta, isso ainda é mais verdadeiro, isso ainda é mais importante, isso ainda é mais urgente de se analisar. Só não dá para cortar tanto que sangra, né? Exatamente, senão acaba fechando. Você corta tanto que você não consegue nem entregar o que você precisa, né? E para conseguir fazer isso tem muito da questão do planejamento, né? Você entender, estou fazendo esse investimento, está negativo, mas eu sei que em determinado momento, né, isso vai voltar. Você tem que ter essa visão, né? Não apenas, tá negativo, estou adquirindo isso aqui, mas sem imaginar como que aquilo vai dar um retorno, também não faz sentido, né? E aí eu te digo que a pandemia para as empresas foi uma escola. Porque na pandemia, as empresas todas, raras exceções, tiveram uma queda abrupta de caixa, né, de receita. E aí o caixa automaticamente ou ficou negativo ou ficou próximo ao negativo. Então, nesse momento, as empresas começaram a analisar estrategicamente se vale a pena manter a operação no prejuízo, esperando que a pandemia passasse ou não. Não, a pandemia vai durar mais um ano eu não aguento, fecha já. Então, muitas vezes, a análise do fluxo de caixa, estrategicamente falando, ela tem que ser praticamente diária. Lógico, uma análise mais estratégica você pode fazer cada 15 dias, um mês. Mas a análise do dia a dia ela tem que ser fundamental, porque senão você não enxerga a receita e despesa. Você não vai enxergar, por exemplo, que, por que toda semana eu faturo 100 mil reais, por exemplo, tá? Uma empresa sólida, fatura 100 mil reais. Numa semana eu faturei 70. Opa, teve algum problema. No meu faturamento, provavelmente eles tiveram algum furo de emissão de nota, etc. Por que caiu? Ou algum cliente gerou uma inadimplência. Então, analisando o fluxo de caixa, se você está acostumado a ver ele,
Quando ele dá algum furo, você automaticamente já sabe que tem um problema que talvez não tenha nem a ver com o financeiro. Pode ter a ver com alguma entrega de produto, enfim. Então, o fluxo de caixa hoje, eu digo que é um raio-x importantíssimo para as empresas, para os empresários acompanharem de uma forma muito constante e permanente. Você chegou a mencionar algumas coisas que se encaixam nessa pergunta, mas acho que dá para a gente aprofundar um pouco em relação a criar cenários e projeções, como imaginar cenários, o que pode acontecer e criar as projeções para controlar esse fluxo. Eu acho que esse é um segredo que não existe fórmula mágica, né? Basicamente assim, como eu projeto o meu fluxo de caixa para os próximos 12 meses, né? Aí eu tenho duas respostas possíveis, de uma forma bem genérica. Primeiro, a sua empresa é uma empresa no sentido que sempre tem o mesmo fluxo de caixa, ou seja, naturalmente você tem as mesmas receitas, então o teu fluxo de caixa não vai mudar. Então você já sabe que a tua receita é praticamente estável por uma questão da tua atividade comercial, empresarial, e aí você olha para a linha de despesa com uma forma mais... Agora não. O meu mercado é muito volátil. Eu consigo produzir mais produtos, contratar mais representantes comerciais, mais vendedores e aumentar. Então, a projeção do fluxo de caixa vai depender muito de cada atividade comercial. Algumas com mais elasticidade e outras com menos elasticidade. E como que você faz para saber isso? O teu histórico. Se no teu mercado, né, na atividade comercial, na empresarial tua, for um mercado com pouca elasticidade, você já sabe que você não vai conseguir aumentar a tua receita em 20% de um ano para o outro. Isso não existe. Agora, tem mercados que é possível. Existem mercados que você consegue tranquilamente, com algum investimento, aumentar exponencialmente o seu faturamento. Então, a projeção do fluxo de caixa vai depender muito do teu histórico, do teu mercado. E em relação à reserva de emergência para as empresas, como que constrói isso e como que eu tenho que saber quanto que eu preciso ter para ser uma reserva de emergência? Essa também é outra pergunta que depende de cada mercado. Por exemplo, eu até vi uma entrevista esses dias do Ricardo, que era dono da Ricardo Eletro, e ele falou que ele só ficou sossegado quando a Ricardo Eletro acabou sendo vendida e acabou tendo problemas depois, né? Mas ele falou que naquele período em que ele estava como do proprietário da empresa, ele só sossegou quando tinha 3 faturamentos aplicados. Eu acho que para um mercado como o dele é um exagero, né? Porque você tem um giro, porque o que é a grande questão? É saber o teu giro. Tem empresas que giram muito rápido, então muitas vezes um faturamento inteiro no caixa, naquele giro, já está suficiente. Agora tem empresas que demoram mais para girar. Como assim giro, Rodrigo? Empresas de varejo que tem venda todo dia, farmácia, por exemplo, né? Ou mercado, tem um fluxo muito mais constante de entradas. Agora, eu sou uma metalúrgica que faz grandes projetos, é totalmente diferente. Eu preciso ter eu faço obras de muito maior prazo, os valores são muito maiores que vão entrar, então para essas empresas o fluxo de caixa tem que ser, a reserva de emergência tem que ser muito maior. Para empresas que têm um giro muito mais rápido, 2 faturamentos são suficientes, por exemplo. Já consegue aí ter essa tranquilidade, então tem que analisar o teu cenário, as tuas contas também. Exatamente. E o teu faturamento. E em relação à periodicidade, tem que acompanhar o fluxo de caixa a cada 1 mês, a cada 15 dias, a cada 5 minutos? Depende também da atividade, mas grosso modo assim. Se você é um diretor financeiro, depende do tamanho da empresa, né? Mas se for um diretor financeiro de uma empresa grande, lógico, se olhar pelo menos cada 1 semana, cada 3 dias, né? Acho que é o suficiente. Agora, se você é o gerente financeiro, se a tua posição, você vai olhar isso 3, 4 vezes por dia, você vai atualizando isso conforme... Então, depende muito do tamanho da organização, mas com certeza, 1 vez por semana é o mínimo que o empresário deve olhar para o seu próprio fluxo de caixa para ter tempo de reação. Porque a grande questão, o fluxo de caixa não é você olhar e abrir uma planilha de Excel e fechar a planilha de Excel, não. Você vai analisar o resultado, comparar com o teu histórico, ou seja, está melhor ou está pior, e se tiver pior, você precisa agir rápido, porque o fluxo de caixa, ele já te gera um prejuízo. Se você não tiver dinheiro para pagar suas contas daqui 15 dias, você precisa saber hoje que você não tem dinheiro para correr atrás. Você tem 15 dias para para antecipar alguma receita, enfim, ir atrás de uma instituição financeira ou fazer alguma estratégia comercial para trazer recursos para a empresa. Agora, se você ficar olhando só 1 vez por mês, você vai levar grandes surpresas durante o mês, né? Não, vai acabar saindo de controle. A questão principal é planejamento e ter tudo definido, ter uma equipe de qualidade também, né, Rodrigo? É isso aí, com certeza o planejamento é fundamental e manter o acompanhamento constante. Rodrigo, obrigado por mais uma semana, mais dicas importantes aqui para a gestão das empresas. Bom trabalho aí durante a semana. Obrigado, mano. Boa semana para você e para todo mundo.